Vamos falar de futebol nesse finalzinho de Band News São Paulo, sabadão. Que prazer conversar com ele logo sábado de manhã. Quem nos acompanha pela live pode observar, bem vestido, com a camisa do Esporte Clube do Recife, combinando inclusive com o microfone. Uma coisa absolutamente fantástica. Marcelo Duó. Fala, Marcelo, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia, amiga da Band News FM, no clima, né, o esporte, time de Pernambuco, terra do meu pai, joga amanhã com o Cruzeiro, precisa ganhar para continuar sonhando aí com acesso, Cruzeiro meio de ressaca, tomara que dê tudo certo pro Leão da Ilha. Vamos lá, sabadão e um fim de semana de muito futebol, tomara que com muita bola na rede, com muita caçapa aí, os times de São Paulo precisando ganhar, cada um pelo seu objetivo, diferentemente, né? Vamos lá então, em ordem cronológica, o corintiano vai querer caçapa hoje à noite lá na Neoquímica Arena, você acompanha Corinthians e Atlético Paranaense. O Timão tá bem encaminhado para conquistar uma vaga a Libertadores, mas a vaga direta é fundamental, né, Marcelo? E para isso precisa vencer um adversário também direto ali na disputa. É fundamental, o Corinthians já entra em campo sabendo o que o Flamengo vai ter feito, né? O Flamengo joga antes contra o Cuiabá, 7. E provavelmente vai ganhar o jogo, é muito favorito para ganhar o jogo, a não ser que aconteça algum acidente lá na Arena Pantanal, e aí o Corinthians precisa ganhar o jogo, né? É um adversário difícil, o Atlético Paranaense é um adversário difícil, o Corinthians vem de um vacilo que deixou a torcida bastante irritada, né? Aquele empate em Caxias na terça-feira não estava nos planos, não estava nas contas, mas o Corinthians deixou 2 pontos lá, poderia ter ganho esses 2 pontos. Então agora precisa ganhar em casa, entra com essa obrigação mesmo, deve ir com aquilo que tem de melhor, provavelmente, não acredito que o Vitor vá poupar alguém para um jogo em casa, o Corinthians é muito forte em casa e parece que só joga em casa nesse Campeonato Brasileiro. Também, né, como disse ali no Morumbi, na Neoquímica Arena a expectativa também é de um bom público, apesar do horário, sábado 9 da noite, mas o Corinthians tem possibilidade de ganhar o jogo, como equipe, o time principal do Corinthians tem melhorado o seu jogo, né, nos últimos tempos. Acho que o corintiano, embora esteja irritado com razão, mas tem que olhar para o jogo de hoje, e principalmente para quarta-feira, né, porque quarta-feira tem uma final de Copa do Brasil, um jogo fundamental com o Flamengo para jogar. Esse talvez seja aquele apronto chique, né, aquele teste final antes de uma grande decisão com um time que é, vamos dizer assim, mais ou menos do mesmo nível do Flamengo, porque vai brigar pela Libertadores contra esse mesmo Flamengo daqui a algumas semanas lá em Guayaquil. Jogo importante que eu vou transmitir na Band News FM às 9 da noite, lá na Arena. E amanhã tem o São Paulo, né, Fábio? Rapaz, primeiro convite já tá feito, 9 da noite tem Corinthians e Atlético Paranaense, transmissão começa antes disso, com Marcelo Duó e Caçapa hoje aqui na Band News FM, todo mundo convidado no dial do rádio e no canal oficial da Band News FM no YouTube. E domingo tem o São Paulo contra um adversário direto ali no meio da tabela, Marcelo, porque o São Paulo vem embalado com 3 vitórias. Esqueçamos a derrota em Córdoba pela Copa Sul-Americana. No Brasileiro, são 3 vitórias consecutivas, 3 vitórias importantes, 2 delas fora de casa, contra a América na última rodada e antes contra o Ceará, e agora encara o Botafogo em casa. Um adversário direto, porque o São Paulo tem 40 pontos, só que tem 29 jogos. O Botafogo tem 40 e um jogo a mais. Se vencer, o São Paulo encosta ali de vez no América, e a gente tem de lembrar que esse G6 pode virar G8, né? A depender dos resultados aí de Libertadores, Copa do Brasil. Provavelmente vai virar, né? Provavelmente vai virar. Porque você tem Corinthians e Flamengo, tem Atlético e Flamengo. Então vai virar G8. São Paulo tá de olho nessa 8ª vaga, né? E tem possibilidades, né, Fábio? Apesar dos problemas, né? O Luciano andou falando algumas coisas depois do jogo contra o América que davam a entender, a gente já sabia meio que alguma coisa assim estava acontecendo, né? O próprio Rogério falou de atraso de salário e tudo mais. Essas coisas acabam impactando mesmo o grupo, e não é nem pela grana só em si, é a promessa não cumprida, e aí é duro para um grupo de futebol, assim, a falta de confiança em quem está em cima afeta o jogo, não tem como dizer diferente, mas afeta o jogo. A diretoria tem que se explicar agora, não há dúvida. Precisa, tem obrigação, né? O Júlio Casares, que gosta de falar bastante, chegou a hora de falar. Né, por que isso tudo está acontecendo e o que vai ser feito para resolver esse problema. Quem trabalha quer receber. Aí não dá para cobrar ninguém não, sinceramente. Mas olhando para o brasileiro, o São Paulo tem possibilidades, né? O São Paulo também em casa, assim como o Corinthians, é muito forte. A torcida tem levado o São Paulo, empurrado o São Paulo. Tudo que o São Paulo conquistou esse ano, mesmo os vice-campeonatos, que também são títulos, né? Não foi campeão, mas chegou em segundo. Foi muito da torcida. A torcida empurrou o São Paulo no Paulista, na Sul-Americana, na Copa do Brasil.
e vai fazer isso hoje de novo. O Botafogo é um time estranho, a gente não sabe direito o que o time pode produzir, o time também andou melhorando, contratou novas peças, enfim, tem alguns gringos lá rendendo bastante, mas acho que o São Paulo é favorito se conseguir manter a pegada, porque o São Paulo é um time de muita luta, né, às vezes nem muita bola, mas de muita luta, como fez em Minas Gerais, né, que foi um jogo difícil, o América é um adversário, hoje tem um time melhor que o São Paulo. É, mais ajustado. Muito mais ajustado. O Botafogo, tenho dúvidas se é um time melhor do que o São Paulo. Acho que eles estão ali no mesmo nível em construção. Então acho que o São Paulo consegue vencer. E é o que você falou, essa oitava vaga, ela vai pintar. De alguma maneira. Porque, né, tem um campeão da Libertadores que está no G8 e é brasileiro. Na Copa do Brasil é a mesma coisa. Então vão ter essas duas vagas. E aí cabe ao São Paulo buscar isso. Precisa buscar isso. Era melhor a vaga direta? A chance é real. Era melhor a vaga direta por calendário, por ter uma grana já certa, né, ali de fase de grupos de televisão, você já se planeja melhor. Mas vai para a pré-Libertadores e vamos lá, né, tentar produzir algo melhor, construir algo melhor para o ano que vem. Marcelo, a gente tem 2 minutos para dar uma esticadinha até segunda-feira. O Santos encara o último colocado Juventude e o campeão Palmeiras, sem zicar, hein, palmeirense, porque não tem outro jeito, né? Não dá mais, não tem como. O campeão Palmeiras encara o Atlético Goianiense. É, o campeão Palmeiras. Aliás, tem gente empolgada aí dizendo que o Palmeiras pode ser campeão contra o São Paulo, dependendo dos outros adversários, que é no outro domingo, né? Domingo que vem lá no Allianz Parque estaremos lá. Seria interessante pro palmeirense, né? Mas eu tenho dúvidas, porque muita coisa precisa acontecer além do Palmeiras ganhar. O Palmeiras deve ganhar contra o Atlético Goianiense lá. O Palmeiras é favorito contra qualquer time, né? Ganhou dos principais, dificilmente vai perder ponto, porque o time tá muito focado. Então é o campeão brasileiro. E o Santos, cara, assim, o Santos, se não quiser sofrer mais, porque já tá sofrendo, né, precisa ganhar do Juventude, né, assim, Juventude caiu do céu os pontos contra o Corinthians. O Corinthians deu 2 pontos pro Juventude na terça-feira. O Santos em casa ainda, acho que é em casa o jogo, né, na Vila Belmiro, não vai, não pode, né, deixar escapar essa oportunidade, é na Vila Belmiro. É na Vila. Então, se deixar escapar, aí realmente precisa brigar para não cair. Eu acho que é bem isso, né? O Santos tem jogadores suficientes para bater o Juventude em casa, tomara que com o apoio do torcedor, que também está com o coração bastante apertado, né? Marcelo, estarei em casa, mas te encontro no Radinho e também no YouTube da Band News FM hoje à noite, combinado? Combinadíssimo, já a partir das 8 a gente no ar, 8h20 a gente já entra no ar com todo o nosso time, com imagens lá da nossa cabine do 10º andar da Neoquímica Arena, mostrando o jogo para você com a emoção de sempre, Timão e Furacão, vai ser legal.